Minha família, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Mais uma live hoje a live, toda vez eu falo isso, né? Mas hoje a live tá sensacional. Hoje a gente vai falar com o pastor Cláudio Brito, é isso mesmo, tá? Ele foi soldado, ele foi sargento e hoje ele é capelão da Força Aérea. O que faz um pastor dentro das Forças Armadas, hein? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Além disso, ele também vai contar um pouquinho da trajetória dele, como é que ele foi soldado, como que ele foi sargento, como que é a vida de oficial hoje e também ele passou pelas 3 Forças Armadas. É isso mesmo. Ele foi da Marinha, ele foi do Exército, ele foi da Aeronáutica. Eu quero saber um pouquinho como foi isso tudo, tá? Galera que tá chegando agora aí, tá conseguindo me ver e tá conseguindo me ouvir bem? Coloca aí nos comentários, me ajudem aí, por favor. Ó, o nosso convidado já tá aí na live. Vou chamá-lo. Galera que tá aí, ó, vocês estão conseguindo me ver? Vamos que vamos, né, gente? Hoje a gente vai conversar. Boa noite. Boa noite, Tudo bem, pastor? tranquilo? Uma honra e uma alegria. Deixa eu limpar essa câmera aqui para melhorar. Peraí. Agora tá melhor. Ótimo. Tá, o senhor tá conseguindo me ouvir, me ver, tudo bem? Tranquilo? Bem, Tá ótimo então. Primeiro, obrigado, tá, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui e conversar um pouquinho da sua trajetória, porque eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, mais ainda do que a gente já sabe. amém. Estamos aqui para isso. Nosso objetivo é compartilhar um pouquinho dessa vivência de 25 anos como militar. E eu já acompanho o Sangue Camuflado há muito tempo já, há anos. Eu tenho visto o quanto esse perfil instrui e abençoa tantas vidas. Então, é uma alegria poder fazer parte disso. A gente que agradece aqui a participação do senhor. Primeiro, eu já quero saber assim: o senhor foi soldado, sargento e oficial e passou pelas 3 Forças Armadas. Como é que foi isso? Explica um pouquinho aqui pra gente. O pessoal que no quartel brinca, me chamam de Ministério da Defesa, né? É assim, né? Eu até respondi sobre isso, sobre a importância de ter passado nas 3 forças lá naquelas perguntinhas do História, né? E as pessoas me fazem a pergunta com frequência: qual que é a força melhor? Onde é melhor servir? Tudo depende. Tem uma série de circunstâncias, muitas variáveis, o local, a cidade, o período, o tempo, o governo, enfim, tudo afeta, né? Mas eu comecei como soldado, ou seja, como aprendiz marinheiro. E é importante eu falar sobre isso, deixa eu dedicar um pouquinho sobre isso, porque nessa época eu estava estudando para o Colégio Naval, estava muito focado. Passei ali naquela primeira fase da matemática, mais difícil. Depois fiz as outras provas e fui aprovado. Fiz exame médico, exame físico, psicológico. Estava já com o enxoval pronto para entrar no Colégio Naval. E de repente, quando eu fui ver, eu fiquei na reserva. Né? Fiquei ali um pouquinho na reserva. E ali o mundo desabou e eu não queria mais fazer concurso. Até que um amigo meu, ele conversou comigo. E o meu pai também, ele falou assim para mim: meu filho, quem sabe não é Deus querendo tratar o seu coração? Eu sei que você quer ser oficial, mas por que não começar como soldado? E eu dizia: pai, eu não quero ser soldado, a vida de soldado é muito difícil, eu não quero isso para mim. E Deus usou a vida desse meu amigo, desse meu pai, para dizer: é Deus trabalhando no seu coração. Bom, assumi aquela palavra, então, como de Deus para mim, fiz a prova da aprendiz marinheiro e entrei, e vou dizer para você, Paulo, foi um dos melhores anos da minha vida. Como eu aprendi, como eu fui feliz sendo aprendiz marinheiro lá no Espírito Santo. Então foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu estava na escola de aprendiz, no mesmo ano eu fiz o concurso da ESA. Lá dentro mesmo, em internato, de 9 às 5 da manhã a gente podia dormir. Eu usava aí umas 3 horas por dia para poder estudar para a ESA. Então, durante aquele mesmo ano que eu estava em internato na Marinha, eu fiz o concurso da ESA, fui aprovado. Então, eu fiquei um ano na Marinha e já fui para a ESA logo no ano seguinte. Na verdade, ESIE, né, que era no Rio de Janeiro a formação dos sargentos de logística. Então, fui sargento por 13 anos. Fui segundo sargento, fiz o CAS, que é o curso de aperfeiçoamento de sargentos, e conheci quase o Brasil inteiro como sargento, em missões, em transferências. E há 10 anos atrás nós passamos então no concurso de oficial capelão. Então já são quase 25 anos de serviço, tendo passado pelas 3 forças e pelas 3 formas de poder ingressar, né? Como soldado, como sargento e como oficial. Então, a primeira coisa que eu já quero deixar registrado aqui, não tem desculpa.
Tem como estudar sim. Tem- A gente aqui, o pastor é prova disso. Ele passou para EAN e ainda assim ele estava estudando para ser aprovado na ESA e conseguiu a aprovação. Então, assim, se organizar dá direitinho, né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. A pessoa tem que querer muito. Eu costumo dizer nas palestras que eu dou que tão importante quanto o estudo é o sangue nos olhos, é o cara querer. Se o cara não tiver querência, ele não vai passar. Ele pode estar no mundo, pode ter, enfim, os melhores livros, ele pode ter o tempo disponível que for, mas se ele não desejar aquilo com todo o seu coração e com garra, ele não vai ser aprovado. Então, às vezes, quando eu dou palestra, assim, pessoal que tem, como eu, tinha mais dificuldade financeira, eles falavam assim para mim: poxa, mas eu estou disputando contra aquele cara que está no melhor cursinho do Rio de Janeiro, de outro lugar. Eu estou disputando contra o filho do almirante, contra o filho do coronel. Eu estou disputando com gente que tem recursos. E eu não tenho nada disso. E eu falo: realmente, você, num primeiro momento, está em desvantagem. Mas se você tiver sangue nos olhos e querer, então enquanto eles estiverem passeando, você vai estar estudando. Enquanto eles estiverem dormindo, você vai estar acordado estudando. E você vai correr por fora. E aí a porta vai se abrir. Então, Paulo, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a força de vontade, essa expressão que a gente usa na Força Armada, querência, ela tem tanto valor quanto estudar num cursinho maravilhoso ou ter pais com condições. Né? Agora, eu queria explorar um pouquinho mais como o senhor estudou, porque assim, a gente sabe que passar para EAN não é fácil, passar para ESA também não é fácil, e o senhor acabou de falar também que não tinha condições financeiras tão favoráveis assim. Como é que era a rotina de estudos? Fazia cursinho, não fazia? Acredito que com certeza né, era um pouco mais difícil na época do senhor, principalmente porque não tinha a facilidade e o tanto de informações que tem hoje através das redes sociais, né, pastor? Não tinha internet naquela época, né? Então não tinha como estudar YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Então como é que você ia conseguir ter acesso aos estudos? A única maneira era a boa e velha Xerox. Como a gente não tinha dinheiro para comprar livro, a gente pegava de quem tinha e tirava Xerox, e é assim que a gente fazia, né? O pessoal sempre via a gente cheio de livro não, porque era caro, mas cheio de Xerox debaixo do braço, no trem, no ônibus, enfim. Me permita investir um pouquinho de tempo nisso, né? Eu sou de Nilópolis, que é da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, que é uma cidade com muitas limitações financeiras, para quem conhece, e vim de uma família muito pobre também. Meus pais se separaram quando eu era bebê ainda, então eu fui criado somente pela minha mãe. A minha mãe me sustentou vendendo natura, iogurte, doce, pijama, e foi assim que a gente cresceu, né? Então, com muitas dificuldades financeiras, eu tenho 42 anos e já morei em 36 casas. Por quê? Porque quando a gente era criança, a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, então a gente, às vezes, era convidado a sair da casa, tinha que procurar outra casa, e enfim. Então era muito difícil essa parte. Né? Sempre estudei em escola pública, nunca tive dinheiro para estudar ali nas melhores escolas particulares, então sempre foi escola pública. Baixada Fluminense, pais separados, as roupas que eu tinha eram roupas doadas, né? Eu nunca tinha pais que poderiam comprar roupas novas, não era um tio que doava roupa para mim, as roupas usadas dele. Escola pública, que dava Anchieta, para quem conhece. Então, eu estou contando esse histórico para dizer que eu tinha tudo desfavorável. E aí eu tinha amigos que tinham ali, podiam estudar no Elite, que era um curso bom na época, no Sueiro, no Almirante Tamandaré, que eram os melhores cursos da minha época, não sei se ainda são hoje. Sim. E eu estava disputando com esses caras, né? Até que quando eu consegui concluir ali meu segundo grau na FATEC de Quintino, que era uma escola pública muito boa, não sei como está hoje, eu procurei um cursinho de um ex-comandante da Marinha e ele comecei a estudar lá naquele cursinho. E depois ali de uns 6 meses eu entrei na sala dele chorando bastante e eu falei assim: comandante, eu não tenho dinheiro no momento para continuar o cursinho, porque minha mãe tá vendendo doce para tentar sustentar a gente e eu não tenho de onde tirar dinheiro. Então, se o senhor puder esperar a bicicleta que eu tenho lá e uma televisão lá de casa, que na época era uma televisão de 14 polegadas, né? Eu falei: vou vender essa TV para pagar o senhor, mas eu queria que o senhor tivesse um pouquinho mais de paciência. E aí aquele comandante Santiago, proprietário do Rio Concursos, em Madureira, ali no shopping Tem Tudo, se não me engano, ele falou assim para mim: meu filho, você vai ser, em lágrimas também, você vai ser o primeiro aluno bolsista aqui da escola. Eu só te peço uma coisa: dê o seu melhor.
Eu não quero colocar sobre você uma responsabilidade que você tem que ser 0,1 do curso. Não. Eu só quero que você dê o seu melhor e faça tudo que estiver ao seu alcance para ser aprovado. E eu levei aquilo muito a sério. Então eu saía de Nilópolis para Madureira de trem, aquele trem lotado. Você é do Rio, Paulo? Você é do Rio de Janeiro? Sim, sou do Rio. Tá entendendo toda essa trajetória, né? Então eu pegava aquele japerizão lotado, né? Nunca ia sentado, obviamente, sempre em pé. Eu tentava pegar a apostila ali debaixo do braço, ia no trem lendo. E Deus honrou e Deus abriu a porta, né? E hoje eu tenho 3 filhos e meus filhos não precisam passar por nada disso, né? Meus filhos hoje não sabem nem ainda o que é um trem. Assim que eu for no Rio de Janeiro, eu vou botar eles dentro de um trem para eles saberem. Mas eu estou contando isso porque talvez alguém que esteja assistindo, ou vá assistir depois, tenha severas limitações financeiras, limitações de estudo, estudo em escola pública. Eu vou dizer para você, não deixa nada disso te paralisar, porque nada disso vai definir o seu futuro. O que vai definir o seu futuro é a sua vontade de vencer, de avançar, de criar porta onde não existe nem parede. Deus vai te ajudando a abrir portas, mas o que é necessário é querer, é sonhar e realizar. Exatamente. O que a gente fala muito aqui no Sangue Camuflado, você precisa fazer a sua parte, Deus vai te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte também. Se o senhor não tivesse saído de casa, ido lá no curso, estudar, enfim, falar com o diretor, olha, tô nessa condição, enfim, ficaria muito difícil. Agora eu queria perguntar como é que foi o choque de realidade, hein? Você sai do mundo civil e vai para EAN. Foi um choque assim muito grande, não foi? Como é que foi essa adaptação, pastor? No meu caso, Paulo, para mim assim, foi tranquilo, porque como eu já sonhava ser militar, eu não sabia como ia ser a escola de aprendiz, mas eu já cheguei vibrando demais. E um detalhe é que eu cheguei como 02 da escola. Então, isso na Marinha, para quem está tentando aprender de marinheiro, é importante explicar. Das 3 forças, a Marinha isso leva muito mais a sério do que as outras escolas, né? Quando alguém lá é 01, 02, 03, ele passa realmente a ter cargos, mesmo sendo um aprendiz marinheiro, ele tem cargos assim, muito importantes, talvez equivalente a, guardadas as proporções aí, de um sargento. Ele tem que cuidar dos outros aprendizes, ele tem que ser exemplo muito acima dos outros. Nas outras escolas de formação não foi assim, lá na Marinha foi assim. Então eu já cheguei na escola sendo 02. Então, sem eu nem saber quem eu era, qual era meu nome de guerra, não sabia de nada. Alguém já chegou gritando comigo: ô Brito, vem aqui, você vai ser o comandante da primeira companhia, bota essa farândula em forma, e são 100 e poucos aprendizes marinheiros em 5 minutos. E aquele gritando comigo, eu não entendendo nada do que ele estava falando, eu não sabia o que era farândula, o que era informe, o que era... E no Hope. Em 5 minutos eu tive que aprender o que era tudo isso, né? Mas foi um divisor de águas na minha vida. Então, no meu caso, foi muito bom. Eu gostei demais de ter sido militar. Alguns outros que estavam lá sofreram bastante e na adaptação pediram para ir embora. Então, o índice de evasão durante a adaptação em todas as forças que eu passei é alto. Muita gente desistiu no meio do caminho. Eu cheguei à conclusão, não sei se eu posso criar uma teoria sobre isso, mas pede para sair aquela pessoa que não precisa daquilo. Quem precisa ali estar naquele trabalho, quem precisa do meio militar para sobreviver, o cara não vai sair no curso de formação. Cada um tem a sua história. Mas quem precisa realmente não sai, não. Fica, é forjado, aguenta ali as nuances complicadas, mas vai até o fim, né? Nada contra com quem saiu, viu? De verdade. Quem saiu, saiu, mas quem precisa daquilo ali não sai, não. Fica até o final. Não, eu concordo, eu concordo. Quando a pessoa tem opção, ela fica, não sei se isso aqui é para mim. Quando a pessoa não tem opção, é isso ou aquilo e acabou, não tem mais para onde correr. Então, eu concordo com o que o senhor está falando. E a adaptação na ESA? Então, a adaptação na ESA foi um pouco mais tranquilo porque o senhor já tinha passado pela EAN, né? Mais ou menos, porque o exército é o exército, né? O exército não que a Marinha, né? A Marinha, assim, a formação da Marinha é bem diferente. A formação de aprendiz marinheiro, ela tinha um quê de dificuldade a mais, porque todos nós éramos muito novos, né? Tínhamos para 17, para 18 anos, então são jovens novos. E o internato é pesado. O internato, você não sai, né? Nunca sai. Quando você sai, é um sábado ou domingo, se não tiver punido, e a possibilidade de ser punido é muito grande. Então, a Marinha, ela suga de outra forma. O Exército, a formação já é muito mais rígida. Por quê? Porque você vai ser um sargento. Então, se você vai ser um sargento, você tem que entender
que você em poucos meses vai estar comandando centenas de pessoas. Você é o elo entre a tropa e o comando. Então, assim, eles pegam muito pesado na liderança. Então você tem que ser exemplo em tudo. E quando você não é exemplo, você é punido severamente por causa disso. Você deixa de saber. A formação no exército foi bem mais pesada. Bem mais pesada. A parte de selva, de acampamento, foi bem pesado, foi bem puxado. A parte de. Também é internato, né? Então só por isso também já é pesado. No final do curso, o internato vai dando uma aliviada, mais ou menos, mas durante 95% do curso é assim. Então, sintetizando, o exército foi mais puxado que a marinha, sim. Bem mais puxado. E aí, eu não sei, a gente não chegou a comentar sobre isso também, se o senhor já era religioso antes, desde a IAM. Mas como surgiu essa oportunidade de ser capelão? Como foi essa transição, sargento do Exército para oficial da Aeronáutica? Beleza, vamos lá. Eu já sou cristão desde criança, né? Então, eu cresci, é o famoso garoto que cresceu na igreja, né? Então, eu cresci na igreja, me envolvi com a música muito cedo. Eu sou formado em música também pela Universidade Federal do Pará. Então, a música sempre esteve no meu caminho. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. E quando eu entrei na Marinha, até pelo fato de eu ter o violão, já tocar ali, já ser fluente na música, então eu sempre reunia muitas pessoas ao meu redor. No horário do almoço, eu começava a tocar uma música cristã, uma música gospel, já via gente. Daqui a pouco, quando a gente foi ver, a gente estava fazendo culto. Daqui a pouco tinha centenas de alunos juntos. Então isso sempre caminhou comigo. Quando eu fui para o exército, mesma coisa. Eu que fazia os cultos. Então eu fui notando que naturalmente Deus tinha algo especial para mim nessa área de cuidar de pessoas dentro da caserna, de cuidar de militares, de falar de Deus dentro das Forças Armadas. Eu já notei que tinha alguma coisa de Deus sobre isso. Só que eu não sabia o que era capelania. Eu não fazia ideia do que era capelão. Na Marinha, e foi uma experiência que eu não curti muito, tinha um capelão na Marinha que ele era sempre muito distante de todo mundo. Ele era já um senhor, ele já era um capitão de corveta ou fragata, equivalente a major e tenente-coronel. Só que eu, como aluno, não tinha acesso a esse cara. Ele ficava muito lá longe, né? Ele só cuidava ali de fazer as celebrações e eu não conseguia entender o que era capelão, porque eu não conseguia ter acesso a esse cara. Quando eu fui para a escola de formação do Exército, não tinha capelão lá, então eu também não sabia o que era ser capelão. Quando eu, formado sargento, fui servir em Manaus, aí eu comecei a ver os capelães lá de longe, assim, um ou outro, e eu estava tentando entender o que era esse negócio de capelania. E aí, quando eu consegui chegar perto de um capelão para poder perguntar, marquei uma entrevista com ele para falar assim, entrevista não, ali a gente chama de gabinete pastoral, né? Para falar, capelão, me explica o que é ser capelão, o que significa capelania, eu quero entender. E depois que ele me explicou, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, se um dia eu for capelão, não com soberba, Paulo, de jeito nenhum, mas eu falei assim com Deus, eu quero ser um capelão diferente. Eu quero estar no meio da tropa. O capelão tem que estar onde a confusão está. O capelão tem que estar no meio dos recrutas, ele tem que estar no meio dos sargentos, ele tem que estar no meio dos oficiais generais, ele tem que estar andando por onde a tropa está, independente se é soldado ou se é oficial. E foi a decisão que eu tomei. E aí eu comecei a pesquisar o que era ser capelão. Eu fui vendo que era um concurso que abria uma vez por ano, quando abria, e que era uma vaga só. Eu falei, caramba, uma vaga? Só isso já desestimula. Eu acho que a maioria dos candidatos já desiste aí, né? Uma vaga, imagino, né? Eu fui pesquisar quantas pessoas se inscreviam. Geralmente são de 300 a 400 pastores. Eu falei, meu Deus, cara, como é que 400 pessoas disputam uma vaga? Então só isso aí eu já fiquei assim, caramba, será que vale a pena realmente? Mas Deus foi confirmando no meu coração que era aquilo que Ele queria para minha vida. Eu fiz a prova a primeira vez, tirei 3 na prova. Fiz a segunda vez, tirei 2 na prova. Comecei a fazer a prova e só nota ruim, 3, 4, 2, 5,5, 6,5. Até que na minha sexta tentativa, é importante eu acho falar sobre isso, de tanto estudar, eu estudei 6 horas por dia durante meses, né? Eu gabaritei a prova de teologia, nunca tinha acontecido. Ninguém nunca tinha gabaritado a prova. E Deus permitiu gabaritar, na minha sexta vez. Só que eu cometi um erro que eu peço aos concurseiros que estão assistindo que não cometam. Eu priorizei a teologia e não dei bola para o português. O português, gente, é um divisor de águas. Entendam isso. Português de redação tem que estudar muito, porque ele define o destino de muitas vidas. Então eu tirei 10 de teologia, ninguém tirou 10 de teologia, mas em português eu fiquei com 6,7. Então naquele ano, que eram 2 vagas por um milagre, porque nunca é 2, sempre uma, eu fiquei em terceiro lugar. E não tem coisa pior do que você ser o primeiro da reserva, porque você
ver os caras que estão na tua frente ali, né? E aí eu fiz exame médico, exame físico, psicológico, entreguei documento e não fui chamado. Eu desisti de fazer a prova ali, chorei muito. Na época já casado, acho que eu já tinha uma filha já, se não me engano a memória. E eu falei, não vou fazer mais essa prova, não vou desistir. Até que Deus tocou no meu coração e disse, faça mais uma vez. E eu fui fazer a prova, e aí na 7ª tentativa eu consegui entrar, né, para a capelania. Então eu tive todo esse trajeto, para terminar, de descobrir o que era capelania, de ver os capelães agindo na prática, bons capelães e não tão bons capelães assim, e eu pude tomar uma decisão de ser um capelão diferente. Hoje eu me considero um capelão que anda no meio da tropa. Para quem acompanha nossas redes aí, vai ver que tudo que é culto de recruta eu tô lá, acampamento eu tô lá, atividade de instrução, tudo que recruta tem eu tô lá. E nas atividades com os cabos, eu tô em todas, sargentos, oficiais, com os oficiais superiores, com os oficiais generais, você tem que saber como falar com os oficiais generais. Então, no mesmo dia você fala com o recruta, de manhã, e de tarde você está falando com um brigadeiro ou com um general. Então o capelão ele tem que saber andar por todos os círculos hierárquicos, né? Isso aí eu acho o mais legal, porque realmente, eu, para quem não sabe, né, para a galera que está chegando aí agora, eu fui soldado também da Força Aérea, então eu acho isso muito importante, né, esse papel muito importante. Às vezes você tem um oficial ali para conversar com você, às vezes um sargento, e a gente sempre guarda essas referências positivas, não tem jeito. Mas agora eu queria saber como é o dia a dia, como é que é a rotina de um capelão nas Forças Armadas, enfim, acorda, se vai, enfim, para a gente entender um pouquinho o que vocês costumam fazer dentro das Forças É Armadas. bacana, top essa pergunta, porque a maioria das pessoas não fazem ideia do que o capelão faz. Uma Eu pergunta, confesso que eu não sei também. e isso é algo que a gente está tentando mudar, né? Mudar no seguinte sentido: a gente quer estar tão presente na tropa que seja algo natural para todos saberem o que o capelão faz, né? Então, qual é a função do capelão? Dar assistência religiosa ao militar e à sua família. Essa é uma maneira de sintetizar a grande gama de coisas que o capelão faz, né? Ó, tem aqui o Juan Daniel botou aqui uma mensagem, né? Fui tocado por Deus em um dos seus cultos lá no agrupamento de segurança e defesa de Belém. Fico feliz, Juan. Deus te abençoe, meu querido. E é isso mesmo, a gente quer estar presente onde o soldado está. A minha prioridade são os soldados, é onde eu quero mais estar presente, porque é a fase que eles estão formando o caráter, estão formando a mentalidade. Então, não existe a possibilidade de um capelão que trabalha de maneira séria não estar presente entre os soldados. Bom, o que o capelão faz? Ele dá assistência de que formas? De todas as formas que ele puder. Em grupo, como no caso que o Juan citou, fazendo cultos, visitando, dando palestras, estando junto no acampamento, mas também de maneira individual. Então nós recebemos muitas demandas de pessoas que nos acionam e falam: capelão, estou precisando conversar, estou precisando desabafar, estou precisando ouvir um conselho, estou precisando de oração, o senhor pode reservar um tempo aí para mim? E é claro que a gente reserva, porque isso é uma prioridade. Então a gente abre uma agenda para receber as pessoas pessoalmente no nosso gabinete, né? Além disso, nós também somos os capelães, é função dos capelães trabalhar com a parte de assistência moral. Ou seja, então nós damos palestras constantemente sobre formação de valores, sobre valorização da vida. Falamos muito sobre a questão de combater o suicídio, de combater atividades erradas que muitas pessoas fazem. Então a gente trabalha a parte espiritual, mas também a parte moral. Atrelado a isso, a gente faz cultos de formatura, todas as formações que passam na aeronáutica, eu estou lá fazendo um culto de gratidão a Deus com eles, né? Fazemos visitas em hospitais, fazemos sepultamentos, que é uma das partes mais difíceis. Eu já fiz muitos sepultamentos de soldados, demais, já perdi a conta. E geralmente são casos de acidente de moto, muitos acidentes de moto, infelizmente. Assassinados, nós temos muitos soldados que moram em áreas vermelhas, em áreas vulneráveis. Então tivemos agora, 2 dias atrás, em Belém, um soldado assassinado com 10 tiros e a namorada que estava ao lado com 6 tiros, porque ele foi ser assaltado e ele demorou um pouco mais ali para entregar o celular. O bandido deu um tapa no boné que ele estava usando e ele era um recruta, cabelo cortadinho, baixinho. O bandido achou que ele era policial militar. E aí assim, né? Então isso acontece com frequência. Infelizmente, sepultamentos por suicídio, já fiz vários também. Então tem essa parte difícil que o capelão tem que fazer. Então a gente está presente nos momentos difíceis, mas nos momentos bons. Por exemplo, nascimento de filhos. As famílias dos militares convidam a gente para ir no hospital, para fazer uma oração pela criança.
E atrelado a tudo isso, essa parte, digamos, institucional, nós temos também a parte de capelania como igreja, de capela como igreja. Alguns capelães têm uma capela para cuidar. E essa capela, ela funciona como uma igreja, com cultos regulares, domingos, durante a semana. Então tem mais esse lado também. E por último, nós temos toda a parte militar normal. O capelão vai fazer TFM, vai fazer a parte administrativa, vai participar das reuniões de comando, vai participar das marchas, dos acampamentos. Então tudo que o militar faz, 100%, o capelão faz. Com exceção de uma coisa, o capelão não tira serviço armado, porque na Convenção de Genebra foi instituído que os capelães, em tempos de paz ou em tempos de guerra, jamais usarão armas. Eu não sei quem está assistindo aqui e viu aquele seriado Band of Brothers. Você viu esse seriado? Já assisti esse? Não consigo. Ele é muito bom. É um dos melhores feitos lá pelo Tom Hanks e pelo Spielberg. Né? E tem uma cena muito bacana, que é uma cena ali que estava um monte de mortos assim no chão, e o capelão, com toda a calma do mundo, no meio do tiroteio, ele fazendo lá as orações, sem tomar nenhum tiro, porque ele tinha lá o símbolo da cruz, e os dois exércitos sabiam que ele era capelão. E por ser capelão, ele não carregava arma, então ele não oferecia risco ofensivo. Então, em função disso, o capelão não tem arma e o capelão não vai tirar serviço de oficial de dia, até porque o capelão está de constante sobreaviso. Ele pode ser acionado a qualquer momento para fazer um sepultamento, para ir no hospital, para ajudar o comandante em alguma situação. A semana passada, o comandante me ligou e falou: Claudião, ó, tem um sargento que tentou suicídio. E era fora do expediente. Vai lá e resgata esse cara, conversa com esse cara, vê qual é a situação dele. Nós fomos lá o sargento e ele tinha se mutilado. Enfim, não efetuou o suicídio, mas tivemos lá um tempo com aquele militar. Então, em síntese, oferecer assistência religiosa e estar presente e disponível a qualquer momento para ser acionado. Né? Era exatamente isso que eu queria entrar. Agora, não sei se o senhor pode falar muito sobre isso, mas eu queria saber como que o comando, né, enxerga esse trabalho, enxerga esse cuidado que vocês têm principalmente com os praças, com os graduados, porque assim, a gente tem um contato também muito legal com a Força Aérea, né? A gente foi na LAAD, encontramos o comandante lá, a gente fica em contato direto com o pessoal da comunicação da FAB, que é lá de Brasília. Enfim, são sempre muito educados, muito receptivos. Mas como é que o comando enxerga isso, essa ajuda, esse trabalho que vocês costumam fazer? Como isso funciona nos bastidores? Perfeito. Excelente pergunta. A Sônia botou aqui uma pergunta, deixa eu só responder ela rapidinho. Ela botou aqui: consegui entender o nome da série. Então, o nome da série em inglês é Band of Brothers. Band of Brothers, tá? Companhia de Irmãos, tradução livre. É muito bom, vale a pena assistir. O comando, ele enxerga a capelania da seguinte forma. Tanto a capelania quanto os outros setores são assessorias ao comandante. Na verdade, quem oferece todos os serviços e quem é o responsável por atender a tropa como um todo é o comandante. Então, as assessorias ajudam o comandante nisso. Então, o meu papel é auxiliar o meu comandante, que é um brigadeiro 3 estrelas, a ele, na parte religiosa, dar assistência e da sua tropa. Que no caso de Brasília, são quase 8 mil militares. Né? Então, como é que o comandante... Hoje eu pego em Brasília. Isso, em Brasília são 7.500 e pouco, quase 8 mil. Hoje eu estou em Brasília. Então, o que acontece? O comandante ele sempre vai chegar ao capelão como alguém que ele pode contar a qualquer momento, qualquer dia da semana, qualquer hora. Não existe expediente para capelão. Eu estou aqui conversando com você agora. Se eu for acionado, eu vou dar tchau para todo mundo, obrigado, valeu, e vou atender o acionamento, tá? Então o capelão está o tempo todo assim. Então o comando ele enxerga o capelão como alguém que vai ajudá-lo nas demandas emocionais e espirituais e morais da tropa como um todo. Então é mais ou menos assim, chega alguma demanda pro comandante, na mesma hora ele pega o telefone: Cláudio, tá onde? Tô precisando da sua ajuda, pode vir para cá agora? Ou então: Cláudio, tá onde? Consegue ir lá no hospital agora resolver essa situação? Ó, faleceu um soldado, já parte para lá para atender a família. Ou então: Cláudio, tivemos aqui agora um caso. Eu posso falar sobre isso porque se tornou público, né? Tivemos um caso de um militar envolvido com imagens de crianças. Eu não sei se vocês viram isso, né? E era um militar efetivo daqui. Na mesma hora eu já recebi ligação: Cláudio, está na prisão, vai lá ver o que está acontecendo, conversa, sonda, presta assistência para a família.
Então o capelão ele está sempre pronto para qualquer momento ser acionado para ajudar o comando. Então o comando sempre vê o capelão como um dos seus braços, que ele pode e deve utilizar em vários momentos. Né? Então nunca você vai ter um capelão brigando com o comandante, não existe isso. O capelão está ali junto com o comandante para ajudá-lo em todas as situações. Né? Eu sou suspeito a falar, né, porque eu sou um apaixonado pela Força Aérea. Acho que, enfim, a gente sempre foi super bem tratado em relação a isso. A Força Aérea, temos vários e vários e vários amigos, principalmente a galera aí de Brasília, né? Como eu falei, da comunicação, enfim, eu acho esse trabalho assim, extraordinário que vocês costumam fazer. Queria entender um pouquinho mais. Essa live, para mim, esclareceu muito. E também a galera que está acompanhando aqui. Se a galera tiver dúvida, pode colocar aqui no chat que a gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês. E faltou um pouquinho. Como é que a música entrou? Eu sei que o senhor falou assim, eu sempre fui da igreja, mas como a música entrou? Porque assim, vou confessar aqui algo também que eu nunca falei no Sem Camuflado. Eu entrei na igreja através da música e eu acho que a igreja é a maior instituição social que existe no país hoje, independente de religião A ou B. Mas eu acho que é a principal instituição que muda vidas no país. É a igreja. Como surgiu a música? Enfim, como o senhor se apaixonou pela música? Fala um pouquinho disso. Eu tive o privilégio, e eu digo privilégio com toda a verdade do meu coração, de ter crescido numa das igrejas mais sensacionais da minha cidade de Nilópolis, que era a igreja chamada Comunidade Evangélica de Nilópolis. Essa igreja ela marcou uma geração, ela fez músicas conhecidas no mundo inteiro, como por exemplo, Não Há Deus Maior, ou então, são dezenas de músicas, né? Aquele que está feliz, diga amém, ou então, enfim, são tantas músicas que eles gravaram e fizeram sucesso no Brasil e fora do Brasil. Eu cresci nessa igreja, então eu via a música, o pastor lá, o bispo Marcos Vinícius, que eu transmito um abraço, ele era alguém que exalava a unção, exalava alegria pela música. O filho dele, o Rafael Oliveira, tem a minha idade, então nós dois crescemos juntos tocando bateria na igreja. Ele desenvolveu muito mais, hoje ele é um músico respeitadíssimo no Brasil inteiro, e como baterista, produtor musical. Então eu cresci numa igreja que tinha música como prioridade. Só isso já fez toda a diferença. E eu continuei estudando música durante a minha adolescência inteira. E quando eu cheguei na Marinha, o que eu notei? Que a música é algo muito importante para as Forças Armadas. Eu percebi isso na primeira semana. Então, para quem que eu dou conselho assim para quem está assistindo, né? Se você é um recruta, se você quer ser um soldado, se você, enfim, quer uma área bacana para você entrar nas Forças Armadas, escolha a música. A música ela é simplesmente sensacional, porque o músico ele vai servir como músico e ele vai usar o tempo de ensaio para se aprimorar como músico também. Então ele vai ser um músico das Forças Armadas e vai ser um músico fora. Existem vários hoje muitos músicos famosíssimos no Brasil que são ou foram militares. No meio gospel, por exemplo, nós temos o Marquinhos Gomes, muito conhecido no Brasil e no mundo. Ele era cabo da aeronáutica. E temos vários outros. Sérgio Lopes, um dos poetas, foi fuzileiro naval. Poderíamos citar aqui vários. Então, eu percebi, Paulo, que a música na Força Armada é muito importante. Tendo essa sacada de mestre, eu falei, não, peraí, então quer dizer que eu posso unir o que eu já aprendi na adolescência aqui na Marinha? Quando eu descobri isso, eu entrei para a banda e me tornei o aluno regente da banda. Tinha um sargento fuzileiro naval e eu era o cordinha dele, né? Então eu regia os ensaios, eu comandava a banda na ausência dele. E a partir dali eu falei, cara, eu posso ser músico nas Forças Armadas. Quando eu fui para o Exército, aí já foi um pouco mais diferente, porque no Exército não tinha oportunidade para o estagiário, para o aluno, ser músico. Eles queriam um cara combatente, né? Só que depois de formado, eu comecei a entender que eu poderia usar a música nos cultos. E aí eu comecei a tocar nos cultos, comecei a ir nos quartéis e além de falar de Jesus, levar o violão junto. Então, nesses meus 25 anos de militar, a música sempre esteve comigo todos os dias. Aqui em Brasília, como capelão, eu não faço nenhuma atividade sem música. 100% das atividades tem música. Ou eu levo o violão e toco, ou eu levo banda, ou a gente toca junto com a orquestra, a gente faz o quarteto de cordas, a gente faz coral. Daqui a 25 dias, nós vamos fazer um grande culto aqui, com quase 1000 pessoas, alusivo ao Dia do Evangélico. Vai ser o maior culto que já teve lá nesse teatro da Polpex, onde a gente vai fazer, né? E vai ser um culto onde vai ter uma orquestra,
onde vai ter um coral com quase 80 militares, coral de militares voluntários, vai ter instrumentos de sopro, bateria, baixo, guitarra, violão, cantores, vai ser algo muito grande, né? Porque a gente entendeu que a música, ela faz parte do dia a dia, né? E a gente pode usar isso nas Forças Armadas. Muito legal, muito legal. Agora sim, eu estou vendo que tem alguns líderes, né, religiosos que estão acompanhando a gente aqui. Queria que o senhor desse uma dica para quem é líder religioso e pretende ser capelão das Forças Armadas. Qual é o passo a passo que o senhor poderia indicar para a galera que quer seguir os passos do senhor aí? A primeira e mais importante dica, acima de qualquer outra dica, para você que quer ser capelão militar, a primeira pergunta que você tem que fazer para Deus é: Senhor, esta é tua vontade para minha vida? Porque um capelão militar não é um emprego, não é um job, não é ali um trampo, não é. É um sacerdócio. Então, alguém que for capelão militar, ele vai dedicar a vida integralmente para isso. E eu digo isso sem exagero. Só sabe o que é ser um capelão militar quem passa na pele. Porque a gente vive em função disso. Você não consegue ser capelão militar e fazer muitas outras atividades, porque o seu tempo é dedicado exclusivamente à capelania militar. Então, a primeira dica é: pergunte para Deus se é isso que Ele quer para a sua vida. Se você entender que a resposta é sim, e que Ele está te direcionando para isso, então aí você faz a sua parte. E aí, respondendo a pergunta que você me fez no meio aqui, como é que eu me preparei para fazer a prova, o método que eu usei, eu aconselho a usar esse método. Eu baixei todas as provas que eu podia sobre capelania. Na minha época, isso deu talvez quase 30 provas. Hoje em dia, 10 anos depois, pode ser que exista um acervo aí na internet de mais de 50 provas de capelania. Totalizando Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia e Bombeiro dos vários estados. Então, o meu método de estudo foi: eu fiz em casa todas as provas. E conforme eu fui fazendo as provas, eu fui vendo: caramba, esse assunto cai com frequência e eu não sei nada sobre esse assunto. E esse outro assunto aqui eu não faço ideia de que é isso que eles estão pedindo. Esse livro que eles estão citando eu nunca li na vida. Então, eu usei pelo menos aí um ano inteiro para descobrir as minhas mazelas através das questões da prova. Relacionei aqueles assuntos e fui estudar aqueles assuntos profundamente. Depois eu voltava para fazer a prova. E eu só sosseguei quando gabaritei todas as provas. Então eram 30 provas, eu só sosseguei quando gabaritei as 30 provas. Aí eu falei: bom, agora eu acho que eu estou mais ou menos preparado. Bora lá, vamos tentar, né? Então essa foi uma ferramenta de estudo que eu usei e eu aconselho aos outros poderem também estudar. Porque assim, não adianta você só pegar livro e ficar lendo livro, mas você não sabe o que vai cair na prova. Vai estar cheio de conteúdo teórico, mas tu não sabe o que a banca pede, não conhece a banca, não conhece as nuances da banca, não sabe como aquela força armada pede as questões. Então você tem que, no bom sentido, ter a malícia de saber como a banca pensa, como é que as questões caem. Algumas questões elas não são reprisadas, não é isso, mas elas são muito semelhantes a anos anteriores. Na FAB, por exemplo, né? Hashtag dica. Cai todo ano a questão para capelão sobre o livro do Max Weber, sobre a ética e o espírito capitalista. Todo ano cai esse livro. Aí, se você pegar as provas anteriores, você vai ver a linha que eles perguntam, né? Então, a minha dica é essa também: estudar esse formato. E, por último, é estar disposto e disponível a morar em qualquer lugar do Brasil, a qualquer momento da sua vida. Não adianta. Quem quer ser militar, especialmente oficial, tem que estar disponível para mudanças constantes de localidade. Quem tem dificuldade com isso vai sofrer como militar. Eu recebo muitos casos assim, de esposas, ou esposo, ou filhos, ou a família como um todo, que está sofrendo porque foi transferido sem querer ser transferido. Então, antes de você querer ser militar, querido ouvinte aí que está assistindo, pense nisso. Mas eu sou do Rio, eu quero morrer no Rio. Eu sou carioca e estou fora do Rio há 25 anos. Nunca mais voltei para servir no Rio. Servi no Norte, servi no Nordeste, servi no Sul, estou servindo no Centro-Oeste, mas no Rio não voltei mais. Então tem que pensar sobre isso, né? Eu acho que a gente, na minha época de soldado, a gente falava que na Força Aérea até o passado é incerto. Então, assim, gente, vocês são militares, vocês serão militares 24 horas por dia e todo o território nacional e até, de repente, uma missão no exterior.
Então, assim, não tem muito isso, não. Eu sempre falo com. Eu fui coordenador de cursinho preparatório e eu sempre falava com os meus alunos: vai de coração aberto. Às vezes Deus tem para você uma oportunidade melhor fora do estado do Rio de Janeiro. Você só vai saber disso quando você estiver lá. Eu tenho uma amiga que ela era do Rio, saiu daqui e foi para São Luís do Maranhão. Se você hoje perguntar para ela se ela quer voltar, ela fala: não, não quero não, deixa eu aqui quietinha no meu canto, que o Maranhão é o meu lugar. Então, assim, ela se descobriu lá, se descobriu, enfim, casou, tá com a vida dela feita lá. Enfim, então, às vezes você vai se descobrir em outro lugar e Deus tem outros planos para você, mas você precisa primeiro dar o primeiro passo, tá? Pastor, queria agradecer o senhor muito pela disponibilidade, por estar esclarecendo tudo isso. Eu acho que isso é muito importante. Mais e mais militares precisam fazer isso para a gente esclarecer, para a gente acabar com aquela coisa na cabeça de não sei o que faz ou não deve trabalhar tanto. O Capelão já falou aqui, trabalha muito, mas muito, muito, muito. Inclusive, se for acionado agora, já falou, infelizmente, tchau, gente, vou ter que ir. Então, a gente precisa esclarecer isso. Antes de fazer a pergunta final, o Max colocou aqui, capelão pode realizar casamentos? Pode e deve, tá? Capelão, eu realizei muitos casamentos na minha vida. Perdi a conta, dezenas e dezenas. Então, o capelão pode sim. A gente esqueceu de falar uma coisa aqui importante, bem rapidinho, é que no Brasil existem capelães de duas religiões apenas, tá? Capelão católico e capelão evangélico. Então, eu sou capelão pastor de Brasília e nós temos o capelão padre aqui também, tá? Então, nós trabalhamos juntos. Existe briga de religião dentro das Forças Armadas? Não. Existe briga entre capelão para tentar ver qual é a religião melhor que a outra? Não, não existe isso. A gente trabalha junto, pelo reino de Deus. Pensamos diferentes? Pensamos. Servimos a Deus num formato diferente? Servimos. Mas, no final das contas, os padres e os pastores querem ser servos de Deus, homens de Deus e abençoar o povo de Deus. Tendo essa visão, nós trabalhamos juntos. Tá? Então, o capelão daqui de Brasília, ele é muito meu amigo, é o tenente, né, José, o padre. Nós trabalhamos juntos com muita frequência. Então, ele faz casamentos católicos, eu faço casamentos evangélicos e fazemos os outros sacramentos também, como batismos, tanto eu faço quanto o padre faz, tá bom? Nos Estados Unidos, nós temos capelães de 5 religiões. Não sei se vou lembrar tudo. Nós temos o pastor, temos o padre, temos o rabino, temos o líder muçulmano e o líder hindu. Então, nos Estados Unidos, tem capelães de 5 religiões. No Brasil, pela lei de 1981, lei 6923 de 1981, está estipulado lá que, por católicos evangélicos serem a maior religião do Brasil, no sentido de percentual de pessoas, então, por esse motivo, tem-se apenas essas 2 religiões. Agora, se me perguntarem, capelão, você concorda que tenha capelães de outras religiões? Eu vou dizer sim, eu concordo. Eu jamais me oporia. Por exemplo, nós temos muitos irmãos das Forças Armadas que seguem a religião espírita ou religião de matriz africana. Nós temos muita gente. Na Bahia, acontece algo muito interessante. A Bahia, por enquanto, é o único estado do Brasil que nós temos uma capelã. Ela não é capelã de formação. Ela é uma capitã combatente que exerce a função de capelã de religiões de matriz africana. Olha que interessante. Então, na Bahia, nós já temos essa capelão de outra religião. Em nenhum outro estado ainda tem. Mas eu acho justo ter. Eu acho justo. Então, nas Forças Armadas, isso só vai acontecer se alterar essa lei. Enquanto não alterar a lei, somente padres e pastores. Mas como nas polícias e nos bombeiros são leis diferenciadas, eles podem abrir para outras religiões, sim. Muito legal, muito bacana. Inclusive, vamos conversar depois nos bastidores. Seria até interessante trazê-la aqui também, para a gente conversar, bater um papo. A gente está super aberto aqui a todas as religiões. Eu acho que o importante é a gente realmente fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, no que você acreditar. E eu acho que isso é muito importante, fazer o bem, né, gente? Fazer o bem, ajudar o próximo. Eu acho que se todo mundo pensasse assim, o mundo estaria muito melhor. Pastor, eu queria que o senhor desse o recadinho final agora e queria que o senhor falasse lá para o Cláudio, lá do início, quando ele começou, pensou em mudar de vida através dos concursos militares. E uma pergunta que eu sempre faço nas lives, e eu sempre, enfim, todos os episódios que a gente apresentou já até aqui. Valeu a pena? Valeu a pena? E qual é o recadinho que o senhor daria para o Cláudio lá do início? Eu diria para o jovem
jovem de 17 anos que estava começando a querer entrar nas Forças Armadas, se eu pudesse falar para esse Cláudio, eu diria: vai dar certo. Não desiste, vai até o final, se apegue muito mais a Deus, porque Deus é quem vai abrindo as portas. Meu maior conselho para esse jovem seria: jamais desista de caminhar com Deus, né? Seria o meu conselho. E o resto, a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, né? Esse seria o meu conselho. A palavra que você disse, para dar a palavra para quem não está nos ouvindo, é isso? A minha palavra é: se você que está ouvindo aqui e pensa na possibilidade de ser militar, eu vou dizer para você: vale a pena. Nós militares não ficamos ricos, não ficamos milionários, mas nós temos a estabilidade, nos aposentamos cedo. Eu tenho, por exemplo, 42 anos de idade e já posso me aposentar daqui a 4 anos. Então, se eu quiser, eu posso me aposentar com 46 anos. É uma decisão que eu vou tomar daqui a 4 anos, né? Se me aposento como major, ou espero mais 3 aninhos para sair como tenente-coronel. Vou esperar um pouco mais para tomar essa decisão. O meu pai, por exemplo, ele se aposentou como vendedor das Casas Bahia aos 63 anos. Então, o civil ele se aposenta muito mais tarde. Então, nós não temos um super salário, mas nós temos a estabilidade, nós temos a aposentadoria mais cedo, nós temos a vivência regional, ou seja, o que para algumas pessoas é ruim, viver em vários estados, para mim é uma alegria gigantesca. Eu conheço o Brasil inteiro. Dos 27 estados do Brasil, eu conheço 24. Imagina, só faltam 3 estados para eu fechar o Brasil. Já morei em todas as regiões do Brasil. Essa aqui é a minha 8ª transferência. Então, o que para alguns é sofrimento, para mim é uma alegria muito grande conhecer gente do Brasil inteiro, suas culturas. Então, o meu conselho para quem está assistindo e quer ser militar, eu digo para você: vale a pena. E você está ouvindo de alguém que é militar há 25 anos, tá? Temos os nossos percalços, temos as nossas batalhas, tem tudo isso. Mas, fazendo uma análise geral, vale a pena sim, tá bom? Esses são os conselhos que a gente tem para dar. É isso aí, gente. Foi massa demais. Aprendi muito com o senhor de verdade, tá, pastor? Eu gosto sempre de fazer essas lives assim, que realmente a gente não domina, porque a gente aprende muito, né? A gente aprende, vê como é que é o dia a dia, enfim. Sinta-se convidado para fazer mais lives e mais lives, tá? A gente tem, eu não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui, mas eu vou falar. A gente está alinhando aí uma visita para o setor de comunicação de Brasília. Olha, Assim que a gente vê a data, tudo direitinho, eu vou falar com o senhor. E aí a gente, de repente, se encontra, a gente conversa pessoalmente. bora fazer. A gente faz Vamos fazer. aqui, eu te levo, de repente, para você conhecer a capela. A gente faz um tour aqui, vamos fazer uma atividade juntos aqui, vai ser muito legal. Vamos. Vai ser muito massa. Obrigado, tá? E qualquer coisa a gente está por aqui. A sede do Sangue Camuflado é no Rio de Janeiro? Isso. Ano que vem eu vou estar morando no Rio por 4 meses. Eu vou estar fazendo o curso de aperfeiçoamento, a gente chama de CAP, né? Então, nessa minha ida no Rio, se assim vocês quiserem, a gente pode ir também aí pessoalmente, né? Claro. Tá convidado já. Tá convidado. Maravilha. Conte conosco. Valeu. Então, boa noite, galera. Boa noite, pastor. Deus abençoe, pessoal. Até mais. Até mais.